Fala galerinha, beleza? Vamos dar andamento à nossa aula e o tema de hoje vai ser iluminismo, tá? Nós já até tratamos desse assunto quando falávamos sobre Revolução Inglesa, tá? Vocês devem lembrar disso. É verdade que eu falei só um pouquinho, foi bem superficial, mas agora, a partir dessa aula, a gente vai aprofundar mais esse assunto. Lembrando duas coisinhas. Primeiro, esse primeiro vídeo vai ser apenas uma introdução sobre o assunto, tá? E outra coisa, seria bem interessante que vocês tivessem o texto. Então eu deixei na descrição do vídeo um link para vocês irem até lá, acessarem, toda essa apresentação estará lá. Beleza, gente? Vamos lá. Bom, ao falarmos iluminismo, já de cara dá para entender que a palavra advém de luz, iluminar. Tá, mas o que é isso? O que é luz? O que é iluminar? Para os criadores do iluminismo, ou seja, basicamente intelectuais, tá, da Europa de mais ou menos século XVII, mas isso vai ser muito usado no século XVIII, tá bom? Intelectuais e burgueses, porque essa teoria, essa filosofia, iluminismo ou iluminista, ela caiu como uma luvas para os burgueses, porque eles vão usar essa forma de pensamento, vão usar essa filosofia ao seu favor. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Então quer dizer que luz é, na verdade, conhecimento, cultura. Mas se formos colocar num âmbito social, também pode ser igualdade, liberdade. Mas a luz se contrapõe ao quê? O que seria o contrário? A luz está vindo para derrotar o quê? Bom, é meio óbvio, né? A luz está vindo para derrotar, para acabar com as trevas, com a escuridão. Bom, se iluminismo representa conhecimento, ideia, cultura, obviamente, trevas, então, está representando a falta de cultura, a falta de ideia, a falta de conhecimento. E onde que esses iluministas, ou seja, os seguidores do iluminismo, viram essas trevas? Voltando um pouco mais na história, lá na Idade Média, em um determinado momento que chamamos de feudalismo, a gente percebe uma situação social assim. A igreja, o clero, né, representando a igreja no topo dessa sociedade, ou seja, dizendo exatamente como todos os seres humanos deveriam agir, pensar, como eles deveriam ser. Obviamente eu estou falando da Europa, tá bom? Mais precisamente Europa Ocidental. E logo abaixo tínhamos os nobres, onde eram os donos, tá, dos meios de produção. Estamos falando basicamente das terras, tá, dos feudos. E por último, tínhamos os camponeses, que era a parte dos trabalhadores, eram aqueles que trabalhavam, eram os que faziam com que toda aquela sociedade se beneficiasse da alimentação, por exemplo, tá? Porque estávamos num período onde basicamente a riqueza era a terra e o que ela produzia. Bom, voltando ao começo dessa explicação. Pela igreja, pelos clérigos serem o topo e eles dizerem exatamente como a população, como a sociedade deveria agir, os iluministas, lá do século XVII, eles olharam lá para a história, lá para trás, para o passado, e falaram, nossa, ali não houve conhecimento nenhum, porque tudo era pré-determinado pela igreja. Então como que a ciência poderia evoluir, por exemplo? Como que a economia evoluía numa situação feudal? Ou seja, eles viram uma falta total de cultura. Abrindo parênteses agora, é claro que havia cultura, tá? Era uma cultura específica, muito determinada pela igreja, uma cultura muito religiosa, tá? Evangélica, mas era uma cultura. Mas dá para a gente entender porque, sobretudo, não apenas, mas principalmente os burgueses
lá do século XVII, XVIII, olhavam para o feudalismo e falavam que não tinha cultura. Dá para entender, porque grande parte dessa burguesia, principalmente a média burguesia e a baixa burguesia, realmente não viam liberdade econômica. Porque vocês lembram quando estudamos Revolução Inglesa? E a alta burguesia, ela era detentora dos monopólios? Bom, se existia monopólio naquele local, na Inglaterra, existia uma liberdade econômica? Claro que não. E quem queria liberdade econômica? A outra parte da burguesia, principalmente a média burguesia e a baixa burguesia. Bom, então já deu para entender que iluminismo se contrapõe, ou seja, ao contrário, é contra as trevas. Luz, conhecimento. Trevas, a falta de conhecimento, tá? Também é interessante lembrar que luz também é igualdade. Que tipo de igualdade? Igualdade social, igualdade econômica, igualdade política. Porque assim como era lá no feudalismo, agora, nesses reinos do século XVII e século XVIII, estamos vendo também a igreja lado a lado com os reis, com os nobres. Ou seja, um dando suporte para o outro, um dando apoio para o outro para continuar lá em cima, no poder. Tá? E isso está desagradando muita gente, porque nesses momentos que a gente vai estudar, a gente viu isso um pouquinho lá na Revolução Inglesa, a gente vai ver isso lá na frente, na Revolução Francesa, tá? As camadas abaixo, ou seja, todos aqueles que não eram do alto clero e que não eram da nobreza, ou seja, as demais camadas. Essas camadas abaixo, elas não tinham poder político. Elas até podiam ter poder econômico, como foi o fato da alta burguesia, da média burguesia, enfim. Eles tinham poder econômico, porém não tinham poder político. Então, a luz também representa igualdade política, liberdade política, igualdade social, liberdade social, igualdade econômica frente ao monopólio, liberdade econômica frente ao monopólio, tá? Bom, então ficou claro que o iluminismo é uma filosofia contra a igreja se juntar ao Estado, porque o iluminismo dizia assim: a igreja ela tem que cuidar da parte religiosa e o Estado, como governo, né, deve cuidar da parte política. Eles não devem se emaranhar, eles não devem se juntar, é cada um no seu canto. Bom, então ficou bem claro que o iluminismo é a favor da liberdade econômica e, obviamente, contra o monopólio, tá? Galera, isso aqui foi só uma pequena introdução, tá? Para a gente chegar no assunto sem grandes surpresas, tá? Eu espero que vocês acompanhem, os demais vídeos virão e um forte abraço. Beijo!